embora já tenha sido anunciado uma plataforma que concentra a informação, continua a haver de facto muita divulgação em termos das medidas e como é que eu consigo as medidas. Não percebemos, por exemplo, do apoio das linhas de crédito, se os bancos de facto já estão com as linhas de forma operacional, o que é que eu tenho que fazer, isto é só um exemplo, não é? Contextualizando aqui também, o que nós temos vindo a dizer aos nossos clientes, nós definimos 3 orientações estratégicas, pela seguinte ordem: primeiro as pessoas, não é? Vamos salvaguardar as nossas pessoas, em termos daquilo que é a saúde pública, aquilo que é mais básico, não é? Segundo, vamos de facto aguentar esta pressão financeira da tesouraria, e aqui entram, quer numa quer noutra, entram as medidas de apoio, e numa terceira também não sair do radar dos clientes. Estas são as 3 medidas estratégicas que nós estamos a dar como orientação aos clientes, para os deixar um bocadinho mais tranquilos e confortáveis. Claro que depois somos confrontados e muito bem, ok, mas agora o segundo passo, como é que eu na prática traduzo estes apoios, não é? Como é que eu agora na prática tenho acesso àquilo que está a ser anunciado e que está a ser ratificado quase diariamente, não é? Portanto, eu não sei se quer que eu comece a enunciar algumas medidas para tentarmos perceber em termos práticos e de contexto prático o que é que as empresas devem realmente fazer para terem acesso o mais rapidamente possível, ou se, pronto, quer começar a elencar. Eu posso fazer uma introdução, que eu acho que este governo está a praticar um pecado original, que é lançar uma série de medidas, mas depois demorar muito tempo a implementar as medidas. Isto gera uma enorme incerteza e ansiedade. É quase como eu lanço uma ideia, vejo se o público gosta e depois vou adaptando em função do feedback que vou recebendo, o que não deixa de passar uma mensagem de certo desnorte que complica a vida dos empresários, porque se há coisa que os empresários gostam, é de certeza relativamente ao que podem contar e o que não podem contar. Quando vivemos a navegar à vista e com uma enorme incerteza, em que todos os dias há informação contraditória e em que o empresário liga para a Segurança Social e não tem uma resposta e vê o Primeiro-Ministro a dizer uma coisa e depois vê os documentos a dizerem outra, naturalmente que causa um desconforto bastante grande em todos os empresários. E isto é transversal a todas as medidas que foram tomadas até agora. Repare, pegando na grande medida que neste momento aqui está em causa, que é a salvaguarda do emprego, o governo, e bem, lançou inicialmente um conceito de layoff simplificado. Mas até agora, e já vamos com 2 alterações, vamos com uma série de comentários paralelos e com uma série de dúvidas que não têm gerado aquilo que para mim é imprescindível, que é a certeza e a segurança jurídica no que podem fazer. O que lhe posso dizer relativamente ao layoff, e diretamente porque acho que é isto que mais interessa aos empresários, nós estamos a aguardar a terceira portaria que vai regulamentar o layoff simplificado. O que sabemos é o que existe até agora na segunda portaria, e a segunda portaria prevê o layoff em 2 circunstâncias muito específicas, que é o encerramento total da atividade por conta da disrupção das cadeias de abastecimento ou das encomendas, e a quebra no volume de faturação de 40% relativamente a 2 meses, nos últimos 60 dias, face ao período homólogo, ou seja, neste mês de março que vivemos, março e fevereiro de 2020 versus março e fevereiro de 2019. Se a média dos dois der menos de 40%, então eu posso candidatar-me a layoff. O layoff também sabemos que dá uma série de regalias que o layoff normal não dá, que é assumidamente a isenção da TSU e um subsídio para a reintegração da atividade de 635 euros por colaborador. Sabemos também que existe uma limitação sobre o que o Estado vai participar no layoff, que são 1.205 euros, e isto é o que nós sabemos hoje. Sabemos também que estamos a aguardar uma nova portaria. Aquilo que sabemos hoje sobre essa nova portaria, que eu espero que saia hoje ou amanhã, é que vai haver uma terceira categoria, que são aqueles estabelecimentos comerciais ou aquelas empresas que tiveram que encerrar a atividade ou total ou parcialmente por conta dos vários decretos que saíram do governo a determinar o encerramento de vários estabelecimentos comerciais.
o que implica, e já o Ministro da Economia também veio dizer, que abrange inclusive as empresas que tenham voluntariamente decidido encerrar a sua atividade. Portanto, estes também estarão abrangidos, o que faz com que o leque seja bastante mais amplo. O custo que isto vai ter para o Orçamento do Estado é muito grande e daí talvez a justificação por isto estar a demorar tanto tempo a ser implementado, que pelo menos sempre será menos um mês que vão ter que pagar, que o Estado vai ter que suportar este custo. Sabemos também que quem aderir a este modelo não vai poder fazer despedimentos quando estas ajudas terminarem num período que se estima de 60 dias. Mas isto é tudo especulação, porque de facto não temos essa informação até o momento, não existe uma portaria que regule isto. Enfim, esta é a minha. Uhum. Em relação à questão que também foi colocada, e tenho muitos clientes a colocar essa questão, do apoio à formação, isto é sobretudo para aqueles clientes que têm trabalhadores em situação de teletrabalho, mas que naturalmente nós sabemos que não é viável, e isto está a ser experienciado e vivido dia a dia, não é? As empresas estão de facto aqui numa situação que estão ainda a experienciar e a perceber como é que estes modelos na prática funcionam, e o que se está a constatar, até porque as pessoas estão num ambiente de casa, muitas das quais com menores com filhos a cargo, e portanto na prática o teletrabalho está a funcionar, mas num período naturalmente muito restrito, não é? Então coloca-se também aqui a questão, até por uma forma de lhes dar também alguma estabilidade emocional, porque esta questão também está a ser crítica neste momento, de lhes dar a possibilidade de fazer formação em áreas como o desenvolvimento pessoal. Isto é algo que está em cima da mesa e que está a ser visto como aqui uma mais-valia para ajudar a estruturar e a estabilizar toda esta... E tem-se perceber o que é que pode ser feito a nível desta formação. O que é que as empresas podem contar para apoios à formação e mais uma vez perceber se já há alguma coisa regulamentada, se vão ter que continuar a esperar que alguma coisa aconteça. O Estado anunciou o apoio para a formação dos trabalhadores que estão em regime de teletrabalho. Agora vai-se pôr a questão de quem pode dar essa formação, se voltamos à questão das entidades certificadas que podem dar formação ou não, e isso obviamente que ainda vai carecer de regulamentação. Não deixa de ser uma boa ideia, como a Ana diz e bem, os tempos de teletrabalho, em alguns casos, implica uma redução da atividade de 50% a 60%, e é importante comatar esse período de tempo com a formação profissional, mas ainda não temos nenhuma visibilidade sobre o que é que aí vem. Admito que seja o regime que existe normal, que é ajudas para a formação junto das entidades certificadoras. Ok, mas não há nada em concreto em que é que se traduz esse apoio? Só existem os apoios que saíram na portaria, mas que com toda a franqueza não sei de memória. Mas que vem previsto os benefícios, na última portaria vem previstos os benefícios que estão disponíveis para a formação, para os empregadores. Mas mais uma vez, se os empresários quiserem recorrer neste momento a essas medidas, não há ainda legislação que o permita. Outra questão que também se tem colocado, até porque estamos aqui a falar muitas vezes em microempresas, não é? Pequenos empresários e até trabalhadores independentes, que também têm a sua equipa. Neste momento não há nada previsto para apoio a estes profissionais. O que é que nós temos previsto para apoio a gerentes ou a trabalhadores independentes neste momento que eles possam desde já recorrer? Não, há uma série de medidas que vão ser implementadas, sobretudo a nível fiscal, de algumas moratórias que vão ser aplicadas a impostos, a trabalhadores independentes e mesmo os gerentes. Ainda há uma certa discussão se podem ou não ser incluídos no regime do layoff ou não. Para já, aquilo que sabemos é que não, que podem ter isenção TSU, mas não podem estar incluídos no regime de layoff. Quanto a trabalhadores independentes e microempresas, aqui a questão do layoff também se aplica às microempresas e elas devem utilizar esse mecanismo porque é aquele que melhor salvaguarda os seus interesses. O que admito é que vai ser muito difícil, se isto demorar muito mais tempo, essas microempresas manterem-se abertas. E eu antecipo que vai haver um período em que o empresário com uma microempresa, a certa altura, para ter que deixar de ter os encargos, opte por apresentar a microempresa à insolvência e depois, quando esta tempestade passar, abrir outra. Suspeito que isso vai ser algo que virá a acontecer, não digo nas próximas semanas, mas nos próximos meses, se a situação se degradar como se tem vindo a degradar.
para os trabalhadores independentes, julgo que há um apoio mesmo à remuneração. Ah, também está nessa portaria, confesso que não sei de memória qual é que é o valor que está em causa, mas também existe para os trabalhadores independentes o apoio à remuneração. Se fosse possível, entretanto, ao Dr. Domingos Cruz, também partilhar aqui algumas, enfim, algumas preocupações que têm sido dos vossos clientes, PMEs sobretudo, para poder também aqui ajudar eventualmente a nossa comunidade, o que é que tem sido mais crítico e de que forma é que vocês os têm apoiado nesta matéria da jurisprudência. A questão aqui fundamental é, por um lado, os principais encargos dos custos fixos são com rendas, são com trabalhadores e com contratos bancários. Portanto, as questões andam sempre um bocadinho à volta disto. Relativamente às rendas, havendo o encerramento do estabelecimento e por conta da declaração do estado de emergência, eu defendo que um arrendatário pode e deve notificar o senhorio da suspensão do pagamento das rendas pelo período em que vigorar o estado de emergência. Temos base jurisprudencial para poder dizer isso, ou seja, os tribunais têm aderido a esta tese no passado e, além disso, existe aqui um fundamento muito lógico, que é: se eu não posso prestar o meu trabalho, isto foi imposto pelo Estado, naturalmente que eu não vou pagar a renda. E isso será uma das primeiras coisas que qualquer empresário de uma PME deverá fazer. Essa suspensão vigorará durante o período do estado de emergência e depois eventualmente negociar uma certa carência de renda até voltar a existir volume de negócio. Isto é a parte dos arrendamentos. A parte laboral, que é a parte que ocupa a maior preocupação, é os layoffs e tentar recorrer aos subsídios ou, no limite, fazer um despedimento coletivo ou apresentar a insolvência, deixar que o período passe e abrir outra. Mas não é uma proteção de uma medida de emprego, que é o que eu acho que neste momento devemos tentar fazer, é proteger o emprego de todos, porque, enfim, se fizermos apenas aquilo que seja no nosso melhor interesse e não no melhor interesse de todas as pessoas que dependem de nós, provavelmente vamos estar no médio prazo a contribuir para o nosso próprio mal. Porque haverá mais desemprego, haverá menos capacidade de consumo e o nosso negócio ressente necessariamente disso. Uma terceira linha, que são os contratos com os bancos, contratos de financiamento. Os bancos, apesar dos vários pedidos que o Governo tem vindo a fazer, para os bancos chegarem à frente, entre aspas, e estabelecerem algumas medidas de apoio, sabemos que a Caixa está a analisar caso a caso os créditos de habitação e sabemos que o BPI já veio dizer que estaria disposto a fazer uma moratória sobre o capital para as empresas que têm contratos de financiamento e para os particulares que têm contratos, tanto créditos de consumo como créditos de habitação. Uma terceira vertente, ainda na parte financeira, são as linhas de crédito que o Estado abriu. Neste momento há o Covid-19, que são 200 milhões, que está aberta e todos os bancos a generalidade dos bancos estão disponíveis para receber as candidaturas. Essas candidaturas são depois submetidas à apreciação e aprovadas com a garantia do Estado, ou seja, não vão pedir a garantia pessoal dos empresários, dos sócios ou dos gerentes. E quem garantirá esta dívida junto dos bancos é a LISGarante ou a SGM, a Sociedade de Garantia Mútua, neste momento discute-se se a garantia vai ser entre 70% a 80% ou se será a 100%. Previsivelmente não será a 100%. Estas linhas de financiamento são uma boa ajuda para as empresas, desde que se enquadrem no anexo das atividades permitidas para pedir esta linha de crédito. Não deixa de ser dívida, ou seja, tem que ser pago outra vez, mas é aquilo que existe. Existe uma série de novas linhas anunciadas para várias áreas, quer seja para a restauração, quer seja para o turismo, para a indústria, para as unidades extrativas, mas ainda não temos visibilidade nenhuma sobre a regulamentação dessas linhas de crédito. E em relação à prorrogação e moratórias também de impostos, neste momento o que é que nós temos e o que é que as empresas podem contar para as responsabilidades já de março, digamos assim? Houve o adiamento do pagamento especial por conta e houve a suspensão do pagamento da TSU. Neste momento, essas foram as únicas medidas que foram tomadas, sendo que aguardamos a todo momento que sejam anunciadas mais medidas de adiamento do pagamento de impostos, sendo que é previsível que as obrigações contributivas dos próximos meses também venham a ser adiadas.
A verdade é que neste momento os empresários têm que cumprir com as suas obrigações fiscais. Nada neste momento os possibilita de deixar de cumprir com as suas obrigações fiscais. Nada, e é isso que gera uma enorme incerteza neste momento nos empresários que olham para a sua tesouraria e percebem que têm mais um mês e meio de tesouraria, ou 2 meses no melhor das hipóteses, e que se nada for feito, chegados ao final destes 2 meses vão ter que encerrar. E é um problema porque é uma crise não de negócios, não de maus negócios, como talvez em 2008 houvesse, negócios que estavam pouco desenvolvidos, mas um problema de liquidez, problema de caixa, exclusivamente. E dado que é imposto externamente, não é? As empresas são obrigadas a encerrar portas, não é? Não depende da vontade delas. Neste momento, enfim, estamos numa situação, não diria única, porque no passado já aconteceu, mas para todos os efeitos o mundo inteiro está a combater um mesmo inimigo invisível e silencioso, e o que faz com que não haja mercados para ir trabalhar neste momento. Não podemos recorrer a exportações, não podemos recorrer ao mercado nacional que está parado. Há uma enorme incerteza quando é que isto acaba, e é isso que assumidamente os empresários mais têm dificuldade em entender. Então, neste momento, Dr. Domingos Cruz, o que é que as empresas podem de imediato fazer? Falou há bocadinho de uma questão muito interessante das rendas, quem está a pagar rendas, e se calhar a maioria das PMEs estão a pagar rendas, e muitas delas muito significativas, com peso no seu orçamento. Para além dessa medida, o que é que pode ser feito de imediato, atendendo à regulação que existe neste momento? Atendendo ao que existe hoje em dia, aquilo que eu tenho recomendado é o seguinte: olhar para a folha de custos e perceber quais é que são os fornecedores e perceber quais é que pesam mais e fazer uma renegociação. É este o momento indicado a fazê-lo, numa lógica de bom senso e de partilha de risco, a tentar perceber onde é que eu posso poupar e onde é que eu posso conseguir renegociar algum tipo de valores, quer seja nas rendas, quer seja nos nossos fornecedores, que temos pagamentos periódicos. Depois, na parte laboral, insisto, devem desde já decidir se querem fazer o layoff simplificado ou não e ir preparando a documentação e falando com o contabilista e com o advogado para preparar a documentação e garantir que no dia que for permitido, poder submeter o pedido. Isto é numa lógica de preparação. Também insisto que, neste momento, nos termos do Código de Trabalho, se houver um encerramento de um estabelecimento, é possível pagar apenas 75% da remuneração. Isso está previsto e pode também ser, é outra medida que pode ser aplicada enquanto não aplica para o layoff, apenas pagar 75% da remuneração. Isto também é uma medida que pode ser feita no imediato. A linha do Covid-19 está aberta e, portanto, as empresas devem ir junto dos bancos, caso tenham interesse nisso, procurar as linhas de financiamento para apoio à tesouraria, desde que se enquadrem nas atividades que estão previstas. Estas medidas podem ser tomadas desde já e recomendo que o façam, porque sempre ajuda a fazer um mapa de tesouraria mais simpático do que aquele que atualmente tem. E, enfim, e de resto, assim, de facto, mais medidas que estejam atualmente disponíveis, confesso que não me ocorre neste momento nenhum. Pronto, então se calhar, para finalizarmos, pedia também ao Dr. Domingos Cruz para deixar aqui os contactos da CCA Law Firm, no sentido de também a nossa comunidade poder contactar para efeitos mais formais, mais burocráticos, nomeadamente mandar uma carta ao senhorio, enfim, perceber depois concretamente como é que podem formalizar isto ao abrigo, lá está, da regulação, da jurisprudência que temos neste momento disponível, que esta é a grande questão, é o grande desafio. Enfim, o meu nome é Domingos Cruz, o meu e-mail é dc@cca.law, sou o Managing Partner da CCA Law Firm e obviamente contactem-me com dúvidas ou com pedidos e eu terei todo o gosto em atender na medida do possível. Dr. Domingos Cruz, agradeço-lhe, sei que deve estar assoberbado neste momento de trabalho, agradeço-lhe este bocadinho para ajudar a nossa comunidade micro e PMEs e que consigamos juntos apoiar e ultrapassar este enorme desafio que está aqui colocado a todos nós. Sem dúvida, Ana, muito obrigado pelo convite e voltamos a falar. Obrigado.